Joon-ho, diretor vencedor do Oscar de melhor filme em 2019 por Parasita, retorna aos cinemas com a ficção científica Mickey 17. A minha expectativa pessoal sobre esse filme estava bem alta, considerando que seu último trabalho se tornou um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Mas será que o diretor conseguiu manter o equilíbrio, manter a excelência que apresentou em seus filmes anteriores? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. Fala aí pessoal, Rafa Pires aqui, vamos bater um papo sobre Mickey 17. E já digo logo de cara que se você estava esperando uma crítica social mais ao estilo Bong Joon-ho, talvez você se decepcione um pouco. Como assim? Calma que eu vou explicar. Nós temos sim, mais uma vez, uma crítica social, como já é marca registrada do trabalho do diretor, né? Aliás, eu nem imagino ele fazendo um filme sem apresentar essas críticas. Que desta vez, o diretor sul-coreano apresenta críticas mais diretas e nada sutis, discutindo, por exemplo, sobre consciência de classe, capitalismo e a exploração dos menos afortunados, inclusive com personagens bastante caricatos que reforçam essa ideia. Robert Pattinson, vulgo Robertinho, vive o personagem título. Junto com seu amigo Timon, interpretado por Steven Yeun, eles deixam a Terra fugindo de um agiota cruel que se delicia cortando seus maus pagadores, literalmente. Os dois amigos partem então em uma expedição que visa colonizar um planeta desconhecido, mas o problema é que Mickey candidatou-se a um emprego na colônia sem ler as letrinhas pequenas do contrato e acabou ali trabalhando como um descartável, que é o nome dado ao profissional que morre e é reimpresso diversas vezes com suas memórias preservadas quantas vezes forem necessárias para que ele cumpra sua missão, que no caso é emprestar o seu próprio corpo para experimentos científicos em prol do progresso da humanidade. Por exemplo, sem dar spoilers relevantes sobre a trama, em uma determinada passagem ele é morto diversas vezes infectado por uma doença específica daquele planeta, até que os cientistas descubram uma cura, descubram uma vacina para tal doença. Que trabalho divertido, não é mesmo? Como vemos, o filme já escancara logo de cara um tema atual e relevante, que é a descartabilidade do empregado, aquele que trabalha para as grandes corporações, para as grandes empresas, além de redução dos custos da mão de obra. O personagem título aceita um emprego que ninguém quer e também que ninguém se importa. E se ele pode morrer e ser reimpresso várias vezes, para que adotar políticas, por exemplo, de segurança ali para manter o bem-estar do funcionário? Na verdade, ele é reimpresso sem a menor preocupação dos cientistas que deveriam inclusive cuidar dele, utilizando-o literalmente como material de descarte, desvalorizado inclusive como um indivíduo. A única pessoa que acaba se importando e que valoriza o Mickey é sua namorada Nasha, vivida pela sempre competente Naomi Aki, que protagoniza assim uma das cenas mais comoventes do filme ao acompanhar seu parceiro em uma das suas mortes até o último suspiro. Embora o tema seja sério, Bong Joon-ho torna a premissa uma espécie de tragicomédia. O destaque realmente é a comédia, embora uma comédia de humor bastante ácido, eu diria. Levando em consideração que a comédia é uma das melhores, se não a melhor parte do filme, temos ali piadas muito bem encaixadas e o elenco também está bem alinhado na proposta, especialmente se pensarmos no personagem do Mark Ruffalo, que é o líder ali, o político que lidera aquela colônia. Tudo bem que aqui ele é basicamente uma réplica do que ele já havia feito ali em Pobres Criaturas, mas não deixa de ser interessante vendo interpretar uma espécie de líder político, que ora lembra o Donald Trump, com viés religioso, que soa na verdade mais como uma forma de agregar adeptos do que realmente tentar levá-los ali à graça, a introduzi-los de fato à religião. Aliás, o personagem ele representa tudo que há de ruim nos nossos grandes líderes aí, né? Ele acredita que a classe menos privilegiada é descartável, mente descaradamente para passar uma imagem de benevolente e, na verdade, só se importa com ele mesmo, com o poder. Tudo isso com o apoio da sua esposa, que, na verdade, ela consegue ser um pouco pior que ele, vivida pela também sempre competente Toni Collette. Mas é em Robert Pattinson que está o coração do filme. Aliás, se você ainda tem algum tipo de preconceito com o ator por causa do vampiro brilhoso, para! Crepúsculo foi lançado há 17 anos e desde então o ator tem feito muitos bons filmes e atuando cada vez melhor, além de se mostrar extremamente versátil. Duvida? Sugiro a você assistir, por exemplo, Bom Comportamento, O Farol, Tenet e sim,
Mickey 17. Ao dar vida a dois personagens bem distintos, ele muda completamente a forma de falar, de andar, o sotaque. Na verdade, nem seria preciso fazer como fez o filme, identificando ele ali com números. Na verdade, para que a gente saiba quem é quem, basta olhar para ele, você já identifica quem é o Mickey 17 e quem é o Mickey 18. E é tão divertido ver o Robertinho interpretando mais de uma versão de si mesmo que eu gostaria realmente de vê-lo ali outras versões do Mickey na tela, e não apenas dois deles como o filme nos mostra, né? Sabe o que também é muito divertido? Deixar o like, hein? Ajuda muito o canal, e para você que está assistindo não vai custar absolutamente nada. Já para mim, é muito valioso. Mas bom, se o personagem do Ruffalo representa o que é desprezível no ser humano, Mickey é bem o oposto. Ele é uma figura que acredita na humanidade e, ao seu modo, ele tenta fazer o que é correto, mesmo de um contexto ali desfavorável e cheio de limitações. Além de ser totalmente descartável dentro do contexto do filme e ninguém se importar muito com o seu personagem, muitas vezes ali eles só procuram ele para saber como que é morrer, sem questionar se ele sente dor ou como ele se sente confortável ou não com essa situação de ser descartado o tempo todo. Ele inclusive mora em um cubículo, é um quarto ali que praticamente tem uma cama e um banheiro, enquanto os líderes vivem muito bem e desfrutam de regalias, comendo sempre do bom e do melhor. Essa questão da divisão de classes, ela não é tão explícita quanto, por exemplo, nos vagões lá do Expresso do Amanhã, né? Mas ainda assim ela é notada de forma coerente e consistente no filme. Diz também que em boa parte do filme o seu texto levante questões reflexivas, em alguns momentos ele acaba se perdendo dentro de tantos assuntos que ele se propõe a tratar. Especificamente ali quando o filme caminha para o seu segundo ato, que é quando ele cai um pouquinho de qualidade. Ali é uma espécie de conflito romântico que parece destoar do restante do filme, servindo mais como uma espécie ali de descompressão antes do ato final, do que necessariamente algo que agregue à trama. Aliás, eu acho que esse é um dos problemas do filme. Ele lida com tantos assuntos, mas ele não adentra profundamente nenhum deles, né? Aliás, eu acho que um dos problemas do filme é lidar com muitos assuntos sem adentrar diretamente ou especificamente em cada um deles. Embora eles transitem ali de forma orgânica entre eles, sou estranho quando o filme parece que vai para uma direção só para depois esquecerem totalmente daquilo e caminhar para uma outra totalmente diferente. Será que esses outros assuntos também seriam descartáveis? Porém, graças à direção segura de Bong Joon-ho, o filme não se perde tanto assim. Apesar de não ser uma direção tão livre e inventiva quanto em Parasita, por exemplo, já que aqui ele opta por uma filmagem um pouco mais clássica, mais convencional, isso não chega a comprometer a qualidade da obra. Mas é claro que se tratando de um vencedor do Oscar, né, que veio de um filme tão premiado, tão bom, nós esperávamos talvez um pouquinho mais. O design de produção também poderia ser um pouco mais criativo. Tirando ali as criaturas que foram criadas para o filme, ou seja, aquelas criaturas habitantes naturais do planeta que eles vão colonizar, chamados até pejorativamente de rastejantes, talvez novamente uma crítica, né, àqueles que se sentem superiores. Se o filme mencionasse que se passa na Terra ou em qualquer outro lugar, isso não faria muita diferença, porque a ambientação ali é um pouco genérica até demais. Não é exatamente uma ambientação que deixa o espectador imerso naquele novo planeta ou na ideia proposta, como acontece em bons filmes de ficção científica, por exemplo. Mas novamente não é algo que comprometa de forma alguma a obra. Por fim, Mickey 17 parece que fez Bong Joon-ho descer um pouquinho um degrau ali. Tudo bem que é difícil, né, você manter a régua tão alta quando você cria uma obra como Parasita, mas ainda assim eu prefiro ver uma obra como essa, que de certo modo apresenta uma premissa diferente e trata de um assunto diferente de uma forma criativa, do que, por exemplo, se entrar na poltrona do cinema, né, e assistir aqueles filmes que são sempre mais do mesmo ou repetem uma fórmula já conhecida. Mas bom, se você gosta do trabalho do diretor, do trabalho do Robert Pattinson, ou simplesmente gosta de ver filmes, né, que fazem você pensar um pouco fora da caixinha, acredito que Mickey 17 é sim uma boa opção para você. Dito isso, minha nota final para o filme é 4. Lembrando que as notas aqui deste canal, elas vão de 1 a 5. Bom, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e considere também ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço a todos e até a próxima reimpressão.